Os conceitos fundamentais da geometria, como pontos, retas e planos, têm origens antigas. Não há única pessoa ou cultura que possa ser creditada à criação da geometria, pois ela evoluiu ao longo dos milênios. No entanto, a geometria como conhecemos hoje foi formalizada e sistematizada pelos antigos gregos, em particular por matemáticos como Euclides, que frequentemente é chamado de pai da geometria. O trabalho mais famoso de Euclides é Os Elementos, escrito por volta de 300 a.C., que é um tratado completo da geometria que abrange muitos conceitos e teoremas fundamentais da geometria euclidiana. Um ponto é a entidade mais fundamental da geometria. Ele não possui dimensão, ou seja, não tem comprimento, largura ou altura. A reta. Uma reta é uma coleção infinita de pontos que se estende infinitamente em ambas as dimensões. Ela também não tem largura ou espessura. Um plano. Um plano é uma superfície bidimensional que se estende infinitamente em todas as direções. É importante notar que na geometria esses conceitos são usados como elementos básicos para construir figuras geométricas mais complexas. Capítulo de ângulos. Plano convexo. Um plano alfa é uma região convexa, pois se A e B são dois pontos distintos de alfa, o segmento AB está contido em alfa. E existe essa representação aqui. Todo A, todo B e todo alfa, sabendo que A é diferente de B, e A é elemento de alfa, B é elemento de alfa, pode-se dizer que todo segmento AB pertence a alfa, sendo assim, AB pertence a alfa. Ou seja, não existe nenhum ponto do segmento AB que está fora dessa região. Se não existe nenhum ponto do segmento AB que esteja fora dessa região, então essa região é uma região convexa. Outra maneira de representar essa ideia. Essa figura triangular aí, ela tem uma reta AB, o segmento AB pertence a essa figura triangular. Segue a mesma ideia de lá de cima. Todos os pontos que estão nessa reta pertencem a essa região. Então isso se chama conjuntos de pontos convexos. Porque todos os pontos que pertencem à reta estão numa região e não fora dela. Pertencem a uma região. Regiões não convexas, regiões côncavas. Uma região côncava é bem característica, né? Vamos dizer aqui que temos um plano alfa, e nesse plano alfa eu vou fazer um segmento AB, onde nem todos os pontos de AB vão pertencer ao plano alfa. Essa ideia de nem todos os pontos podem ter pontos que pertençam, mas vão ter pontos que não vão pertencer ao plano AB. Quando isso acontece? Quando tem uma pequena região que não pertence a um plano alfa, então a gente vai dizer que esse plano alfa é côncavo. Todo A, todo B pertence a alfa. É a ideia anterior. Aqui é nem todo A, nem todo B pertencem a alfa. Ou seja, todo A e todo B não pertencem a alfa. Porque nem todo pertence a alfa. Alguns pontos pertencem. Um ângulo é a abertura de duas retas e um vértice em comum, de maneira simples. No livro, ele fala que um ângulo é uma região de duas semirretas de mesma origem não colineares, ou seja, elas não pertencem à mesma reta, ou seja, elas são duas retas diferentes. O ângulo pode ser representado dessa primeira forma, da segunda ou dessa terceira forma, né? A, O, B, onde o chapéuzinho ali o ângulo está sendo formado em O, aquele último lá, o AB, né? Ou seja, tem uma abertura entre A e B. Existem outras maneiras de outros lugares que falam sobre ângulos, né? Falam de setor angular, ângulo complemento ou ângulo convexo. Aí a gente vai ver sobre ângulo convexo e ângulo côncavo. A ideia de ângulo convexo e ângulo côncavo segue quase a mesma ideia da região convexa e região côncava. A gente vai fazer uma reta onde todos os pontos dessa reta têm que pertencer àquela região. É a mesma ideia da região convexa se aplica ao ângulo convexo. A mesma ideia da região côncava se aplica ao ângulo côncavo. Você pode perceber que se um ângulo ele é menor que 180 graus, ele é um ângulo convexo. Se o ângulo ele é maior que 180 graus, ele é um ângulo côncavo. De maneira simplificada, dois ângulos são consecutivos quando eles se tocam. Falando um pouco mais técnico, dois ângulos são consecutivos quando eles têm um vértice em comum e eles têm um lado em comum. Demonstrando isso, a gente vai ter o ângulo
OC, é legal sempre a gente pensar em ângulo na maneira segmentar, ou seja, de A para O, de O para C. É bom porque em questões que tem um pouco mais de ângulos, você pode se perder. É óbvio que com a prática vai ficando melhor, mas é bom sempre seguir as boas práticas. O outro ângulo, BOC, observe que ele tem o vértice O em comum e o lado do segmento OC em comum, ou seja, de A até C em comum e de B até C em comum. Esses dois ângulos, eles se tocam. Demonstrado, né, entre aspas, diferenciado os ângulos de azul e vermelho. Então, se ele respeita as duas ideias de vértice comum e lado em comum, eles são ângulos consecutivos. A mesma coisa do outro lado, eu tenho um ângulo AOB e um ângulo BOC. Eles têm um vértice O em comum e o lado OB em comum. Só que nesse lado, além deles serem ângulos consecutivos, eles também são ângulos adjacentes. Na verdade, o certo era só falar ângulos adjacentes. Por quê? Para um ângulo ele ser adjacente, ele precisa ser consecutivo. Mas nem todo ângulo consecutivo é adjacente. Por quê? O ângulo adjacente, ele não tem pontos internos em comum. O que seria pontos internos em comum? Basicamente, um ponto interno em comum é quando um ângulo pertence a outro, ou um ângulo está dentro do outro, está contido no outro. Demonstrando isso do outro lado, dando nome a o ângulo azul, entre aspas, né, alfa, e o ângulo vermelho, teta, a gente percebe que o ângulo teta, ele pertence a alfa, está dentro de alfa. Sendo assim, isso não seria um ângulo adjacente, porque existe um ponto interno em comum entre eles. Ou seja, teta faz parte de alfa. E do outro lado, você percebe que isso não tem isso, né? O ângulo azul, né, entre aspas, ele não faz parte do outro ângulo. Ele não está dentro do outro ângulo. Então, eles são ângulos que não têm ponto interno em comum. Se eles não têm ponto interno em comum e são consecutivos, então eles são ângulos adjacentes. Depois a gente vai ver que o ângulo adjacente é um ângulo que está mais próximo. Os ângulos são opostos pelo vértice se os lados de um deles são formados por semi-retas opostas aos lados do outro. Desmistificando isso daqui, é basicamente eu tenho uma reta, por exemplo, ali na reta AO é oposta à reta OC, ou seja, essas retas são opostas uma à outra. A mesma coisa ali na reta BO e na reta OD, elas são opostas. Essas retas são opostas, porém, elas são lados de um ângulo. Esse ângulo, inclusive, esses ângulos são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo valor, né? Sabendo que AOD é congruente a BOC, então a medida de AOB é congruente à medida de BOC. Quando a gente está fazendo questões, a gente faz uma continuação dessa semi-reta para fazer, né, a oposta dela, né? Para formar um ângulo, assim formando os lados, a gente vai ter ângulos opostos. Falando de congruência, né? A congruência é quando duas coisas são iguais, de maneira bem simplificada. Um pouco mais técnico, a medida de uma coisa é igual a outra. Ali, a medida do ângulo AOB é congruente à medida do ângulo COB. Então, eles são iguais, né? Se o ângulo AOB tem 32 graus e ele é congruente ao ângulo COB, então o ângulo COB tem 32 graus também. A congruência, ela tem esse símbolo de 3 tracinhos. Ela tem essas 3 propriedades. Então, um ângulo é congruente a ele mesmo, um ângulo é congruente a outro e a transitividade de congruência, né? Se o ângulo AB é congruente a um ângulo CD e o ângulo CD é congruente a um ângulo EF, por transitividade, o ângulo BC é congruente ao ângulo EF. A adição de ângulos é uma coisa bem intuitiva, né? Tem um ângulo que, adicionado com outro, dá um ângulo maior. Aqui o exemplo é o ângulo alfa e o ângulo beta. Então, o ângulo alfa mais o ângulo beta é igual ao ângulo AC, né? A todo o segmento AC. É bem simples, é bem intuitivo, não precisa demonstrar muita coisa, mas ele é representado assim. E uma coisa na adição de ângulos é que as medidas dos ângulos se mantêm, ou seja, a medida do ângulo alfa mais a medida do ângulo beta, ela é igual à medida do ângulo AC. Bissetrizes é, de maneira simplificada também, a divisão de um ângulo. Se eu tenho um ângulo AB e eu divido ele no meio, então eu tenho dois ângulos. Esses ângulos são congruentes, ou seja, eles são iguais, têm a mesma medida, né?
Ou seja, se eu tenho um ângulo que vale 60 e divido ele por 2, então eu tenho dois ângulos de 30. Como são chamados ângulos, né? Esse ângulo, que é um quadradinho mais um ponto ali, é conhecido como ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo que é igual a 90 graus. A gente tem um ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90 graus. Unidade de medida de ângulos. Aqui a gente não vai estender muito porque esse assunto é um pouco mais prático. Então a gente vai ver melhor nas questões. O que você precisa saber aqui é que os minutos são representados por esse tracinho. Um tracinho só. E lembrar que 1 grau é igual a 60 minutos. E nos segundos, que são representados por 2 tracinhos, 1 minuto é igual a 60 segundos. Outra maneira de representar os ângulos é falando sobre os seus complementares e suplementares. Um ângulo complementar é quando a soma de dois ângulos dá 90 graus. Tem que ter muito cuidado em relação a essa nomenclatura, né? Complementar e complemento. Elas são representadas de maneira diferente nas questões. Elas tentam meio que colocar uma casca de banana para você cair nela. Por exemplo, o complemento de alfa é igual a x, ou seja, 90 menos alfa é igual a x. O quanto do complemento falta em alfa para chegar em x. Tenta ver dessa maneira. Não é legal assim. É melhor você entender como é que funciona, mas a gente vai ver melhor isso nas questões. A mesma coisa no suplemento. Dois ângulos são suplementares quando a sua soma dá 180. A mesma coisa lá de cima, né? Eles vão tentar colocar uma casca de banana nas questões para fazer com que você escorregue. Geralmente eles usam a linguagem para fazer isso. Então, aqui é um exemplo. O triplo do suplemento de alfa é igual a x, ou seja, 3 vezes o suplemento de um ângulo alfa é igual a x. Eu acho que com esse exemplo deu para pegar um pouco da ideia de como eles brincam ali com os nomes, né? Tem um outro ângulo, que é o ângulo raso, que é igual a 180 graus. E tem essa ideia aqui de suplementar adjacente. Suplementar a gente já sabe o que é igual a 180 graus. E adjacente também a gente já sabe o que é. É um ângulo que ele é consecutivo e que ele não tem pontos internos em comum. Ou é um ângulo que está próximo a um outro ângulo, né? SA é o suplementar adjacente, ou seja, CB é suplementar adjacente de BA. Aí eu chamei ali de BA de alfa. SA, ali que é o segmento BC, mais alfa é igual a 180. Então ele é o suplementar adjacente. Ou a gente pode representar assim: alfa é igual a 180 menos SA. Ou alfa é igual a 180 menos CB, né? Ou BC, ou CB ou BC.